Olá pessoal, estamos começando nossa aula de hoje e na aula de hoje nós vamos estar falando exatamente sobre a fala e a escrita. Nós vamos estar procurando, de acordo com o texto, que é uma sugestão que vem no livro didático, procurar encontrar as marcas linguísticas que evidenciam isso. Então, eu já peço que vocês abram o livro na página 39, onde tem o assunto reflexão sobre a língua, fala e escrita. E já tem uma atividade proposta com uma única questão, com algumas alternativas, que já vai apresentar o direcionamento sobre o próprio texto, que a gente pode encontrar aqui nessa página um trecho, né, de uma transcrição. Mas, inicialmente, né, o que é uma transcrição? Bom, o texto traz a definição da palavra transcrição, que é a escrita de um texto ou trecho em outro lugar, reproduzir ou passar para a escrita algo que está sendo ouvido. Então, transcrição, transcrever, é quando eu estou copiando um texto de um outro lugar, eu estou passando aquele texto de um lugar para o outro. Estou copiando esse texto do livro no meu caderno. Ou então quando tem alguém falando, tem alguém comentando, estou assistindo um vídeo de um professor que está explicando o conteúdo, eu estou lá anotando o que ele está falando, mas eu estou anotando realmente o passo a passo do jeitinho que ele está falando. Então isso é uma transcrição, certo? É quando você retira aquele texto de algum lugar, seja ele escrito, seja ele falado, e está repassando para outro lugar. Então, aqui nessa página nós vamos ter uma transcrição. É o texto que está logo abaixo do enunciado da primeira questão. E esse trecho foi retirado exatamente de uma contadora de histórias que está falando sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. E dentro desse texto existem várias partes dele que nos mostram que realmente ele foi escrito de uma fala. Essa contadora de histórias estava falando e tinha alguém, né, anotando exatamente isso. E isso dá para a gente perceber pelos pontos, né, pelo uso exagerado das reticências, pelo sinal de exclamação, por tantas interrogações, e existem pausas, existem expressões que são típicas da nossa fala. Então dá para a gente perceber aqui nesse texto que realmente foi copiado da fala, da oratória. E a gente tem que perceber que nem tudo o que a gente fala, né, nem todo o que é dito durante a oratória realmente é da mesma forma na escrita. Na hora que estamos falando, nós utilizamos realmente a nossa linguagem para a comunicação, mas a gramática não é tão profunda quanto nós escrevemos um texto que precisamos colocar as vírgulas nos seus devidos lugares para indicar as pausas, que nós precisamos dos pontos, da reticência para dizer que tem uma continuidade. Na fala, nós não usamos esses recursos. Na verdade, nós falamos e cabe ao outro interlocutor, ao locutário que está recebendo a mensagem, identificar realmente daquilo que nós estamos falando. Então é bem interessante quando você analisa dessa forma. Então a nossa atividade da aula de hoje é fazer a leitura desse texto, desse fragmento, nessa transcrição, e resolver essa questão, resolver cada item. Porque, afinal, a gente pode perceber que ela inicia a apresentação da história, ela está contando o passo a passo de como é realmente a história da Chapeuzinho Vermelho para ela. A gente pode ver também que existem características que diferenciam esse texto de outros. A pontuação exagerada é o maior fator que é apresentado aqui. Mas também existem muitas hesitações, existem as pausas, e cada um desses recursos realmente transmite a ideia, transmite a forma como ela estava falando, porque a intenção aqui nesse texto realmente é essa. Você está realmente repassando o que foi dito, aquilo que foi dito pela contadora de histórias. Então, pessoal, essa é a atividade da nossa aula de hoje. Estamos ficando por aqui e até a próxima aula.